Olha, atenção, hein? Atenção, começou o sepultamento da funcionária pública que foi assassinada dentro de casa em Moreno. Me dá imagens ao vivo, do local. Olha lá, são imagens ao vivo, o cortejo seguindo lá, né, para Catacumba, onde vai ser enterrada a funcionária pública que foi morta ontem dentro de casa. Fábio já está ao vivo comigo já, produção? Ela tá, então vamos direto para lá ao vivo com os detalhes. Fábia Raposo, boa noite para você, Fábia. Me conta os detalhes. Você está ao vivo aqui na tela do Cidade. Vai lá. Oi, André, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A gente está aqui, viu, André, no cemitério da cidade de Moreno, como você vê, acompanhando esse momento triste, um momento de despedida aqui da família. O corpo acabou de chegar aqui à cidade, teve um breve velório, André, coisa de 5 minutos apenas, e já está seguindo aqui para o sepultamento. A gente acompanhou até esse trecho aqui do cemitério, mas é muito apertadinho, né? A gente está deixando que os familiares, os amigos se aproximem. A gente deu uma paradinha aqui, inclusive, para conversar e acompanhando essa movimentação, esse momento muito difícil. Eu estou aqui, inclusive, com o seu Rinaldo, André, ele que trabalhou 35 anos com a Euda, não é, com a Euda Cavalcante, na prefeitura aqui da cidade, é amigo de infância, né, seu Rinaldo? Meus sentimentos, viu, em nome de toda a equipe do Cidade Alerta, uma boa noite, apesar de tudo que está acontecendo e passando, e a gente gostaria de ouvi-lo, para saber um pouco mais da Euda, desse momento de dor que vocês estão enfrentando. Bem, na medida do possível, boa noite também para vocês, tá certo? O que eu posso falar da minha colega Euda, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de um comportamento exemplar, uma boa mãe, tá certo? Uma boa amiga de trabalho, tinha nos restaurantes onde frequentava, muito querida no meio dos amigos, como se diz, funcionários inativos, como também ativos da Prefeitura Municipal do Moreno. E a gente fica, na cidade todinha, fica comovida diante de um fato desse, né? Um fato que pra gente é inacreditável, mesmo diante de tanta violência que o Estado passa, mas pra gente foi uma grande surpresa. Uma dor muito grande. É uma dor grande, né? Uma dor grande, imagino, eu como amigo, imagino os familiares como estão nesse momento. Seu Rinaldo, o senhor disse a mim que é amigo de infância dela, né? Então acredito que, assim como a família, o senhor tem propriedade para falar dela. Trabalhou 35 anos dentro de uma mesma sala. Quem era a Euda? Eu escutei muito por aqui que era uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito alegre. Fale um pouco dessa mulher que teve, infelizmente, esse fim tão trágico. Olha, a Euda era uma pessoa que, se ela tivesse tristeza, ela chegava rindo na nossa sala, tá certo? Euda não transmitia tristeza de hipótese nenhuma. Mesmo atravessando os piores momentos que a Euda passou, né, na perca da mãe dela, Euda continuava sempre alegre conosco, transmitindo esperança para todos nós que ficamos, né? Então, o que eu posso dizer é que Euda era uma pessoa que fica difícil até definir essa pessoa Euda, porque trabalhei com ela há muitos anos, nós nunca tivemos um atrito, profissionalmente, excelente profissional, tá certo? Eu acredito que toda a população, o funcionalismo público, como falei anteriormente, os inativos e ativos, estão sentindo essa grande perda que teve a nossa amiga Euda. E falar um pouco assim, era muito divertida, ela gostava de se divertir bastante, ela buscava se divertir, tá certo? Gostava muito de festa, ela gostava de ajudar as pessoas carentes. O que eu sei dizer dela é somente isso. Esperar agora que a justiça seja feita. Esperamos, né? A polícia está aí, o pessoal está trabalhando, né? Espero que a justiça faça-se justiça, porque um crime desse, né? Um crime bárbaro desse, a gente não pode, né? Deixar ficar calado. Tem que realmente buscar os verdadeiros culpados. Rinaldo, muito obrigada, viu, por suas informações. Fique com Deus. Se o senhor quiser acompanhar, lá fique à vontade. E André, a Euda, para a gente voltar um pouco a este assunto. A Euda, ela trabalhava como arquivista, tá, no almoxarifado da prefeitura daqui de Moreno. Então ela já estava aposentada há cerca de 8 anos. A gente mostrou ontem aqui no Cidade um pouco dessa história, né? Ela tinha um depósito de bebidas em frente à casa dela, que ela frequentava. Ela ia lá diariamente, ela gostava de tomar como ela mesma dizia, ela tomava uma cerveja todos os dias, antes do almoço, à noite, tinha um comportamento exemplar na cidade, assim ela era considerada.
e fazia isso, esse consumo da bebida sempre dentro de casa. Todo mundo disse que era uma mulher muito reservada, não era de festa, não era de farra, ficava dentro da casa dela. A casa dela era um ambiente muito tranquilo, que não era de muitas pessoas. No domingo, ela esteve na casa da prima, da mulher do primo, né? A prima praticamente, uma pessoa que ela mantinha uma amizade de muitos anos. Quando ela esteve lá na casa desse primo, conversando com a esposa do primo, a gente escuta inclusive agora aplausos, né, nessa despedida da Euda, momento do sepultamento do corpo. E voltando à história, quando ela esteve lá no domingo, ela chegou a conversar que tinha conhecido uma pessoa uma semana antes, um mototaxista, que ela tinha ficado com ele na casa dela. Nessa conversa com essa esposa do primo, ela chegou a comentar que achava que iria vê-lo naquela noite do domingo. Depois ela mandou, já em casa, ela mandou uma mensagem dizendo que o boy, assim ela disse, né, estava escrito, ou seja, se referindo a essa pessoa, está ligando para mim e eu nem consigo atender. Isso porque ela tinha esquecido o fone de ouvido na casa do primo, o celular dela estava com defeito e só estava atendendo com o fone. E aí ela disse, olha, esqueci meu fone aí, o boy está ligando, eu não estou conseguindo nem atendê-lo. Foi a última mensagem que ela mandou. Então ninguém sabe se esse homem chegou até a casa dela, se ele sabe de alguma coisa, se tem algum envolvimento, quem é essa pessoa, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe se foi outra pessoa. O fato, André, é que a casa não estava com sinais de arrombamento, ou seja, ela abriu a casa para que alguém entrasse. Alguém da confiança dela, alguém que ela conhecia. Dentro da casa tinha 2 copos de cerveja. Ela estava com alguém. Infelizmente foi encontrada com corte profundo nas costas, cortes no corpo, num cenário de violência dentro da própria casa. Na segunda-feira, quem tentou falar com ela já não conseguiu. Na terça, o filho já não aguentou, entrou na casa e encontrou a mãe, infelizmente morta. A Euda, que tinha apenas 59 anos, ia fazer 60 anos agora no início de outubro. E eu estou aqui com a Eliane, irmã da Euda. A gente vê esse momento difícil. Dona Eliane disse que conseguia, tá, pessoal? Só para vocês que entendam, conversei com ela antes, ela disse, não, minha filha, eu consigo falar com vocês porque eu quero pedir justiça por minha irmã. Então, dona Eliane, mais uma vez eu digo à senhora, a gente respeita muito a sua dor, esse momento difícil, tá? Não só eu, mas toda a equipe da TV Guararapes, Record TV. Por trás aqui das câmeras tem um monte de gente do Cidade Alerta vendo essa reportagem. A gente respeita muito a sua dor, mas como eu lhe disse, nesse momento a gente quer dar voz a vocês, dar visibilidade a esse caso e cobrar para que essa pessoa seja encontrada. É por isso que eu lhe entrevisto, é por isso que eu invado esse momento aqui da sua dor, mas é com muito respeito, tá? Então eu gostaria de ouvi-la para que a gente juntos, né, a gente possa cobrar nesse momento tão difícil, dona Eliane. Como é que tem sido para vocês? O que é que vocês imaginam que tenha acontecido? Bem, a gente imagina que foi realmente ela que abriu a porta, que ela levou alguém para dentro de casa. Que ninguém da família sabe quem é. A gente não sabe. Até porque ela não falava nada. Mesmo se ela estivesse namorando com alguém, quando a gente vinha saber, não tinha mais nem graça. Porque ela era muito calada, muito na dela. Sempre foi assim. Mas gostava, aquela ali gostava de se divertir. Quem gostava de se divertir era ela. E ela dizia, eu vou ficar bem velhinha. Felizmente veio um infeliz desse para tirar a vida da minha irmã. A gente até imagina que ela estava num momento muito tranquila, né, dona Eliane? Porque ela esteve na casa do primo de vocês, né, e estava bem lá. Todo domingo ela nunca ficava em casa no final de semana. Ela sempre arrumava algum lugar para ir. E geralmente ela ia muito para casa do meu primo. Que foi a gente, bem dizer, que criou ele já. Porque ele é bem mais novo com a gente tomava conta dele, tudinho. E a esposa dele era muito amiga dela, ela conversava muito com ela. E ele, inclusive, ele pediu para ela não voltar para casa. E ele dela, não, eu tenho um encontro com um boy, que ela só dizia que eram os boy. Eu dizia, tu acaba com essa história de boy. É mais meus boy. Mas não fazia mal a ninguém nunca fez, ao contrário. Se uma pessoa estivesse doente e dissesse, Euda, dá para tu passar a noite com alguém no hospital, ela ia. Isso ela tinha essa bondade com ela. Era para servir qualquer pessoa. Aí veio um infeliz para interromper a vida da minha irmã.
Nós queremos justiça. Justiça mesmo. Que encontre e que ele pague pelo que ele fez. Porque só ficar preso e depois a justiça vai lá e solta, porque é assim, a polícia prende e a justiça vai lá e tira. E fica por isso mesmo, ainda fica mangando da família. Enquanto não tiver uma lei no Brasil que puna de verdade os bandidos, a gente nunca vai para frente. O cidadão de bem vive preso e os bandidos soltos na rua, fazendo o que quer. E pelo que a senhora conta, ela nem tinha essa maldade, né, dona Eliane, assim, de enxergar isso em alguém. Não, o pior dela era isso. Ela lhe conhecia hoje, amanhã ela dizia, a fulana é meu amigo. E eu dizia a ela, ninguém é seu amigo. Não confie em ninguém. Não confie. Você vive a vida inteira com uma pessoa e a pessoa não conhece ela. Imagina uma pessoa que você conhece agora e leva para dentro da sua casa. E essa pessoa já estava de olho nela. Foi tudo premeditado. Ele não fez nada. Todo crime é premeditado. Levou cartão, provavelmente querendo o dinheiro dela, né? Levou... Ela era rica, porque coitada, ela nem rica não era. Era uma funcionária pública. Funcionário público não é rico. Funcionário público não é rico. Pura maldade, pura maldade. Porque pro bandido, pra gente R$1 faz falta, porque a gente trabalhou pra ter. Mas para o bandido, não é não. Porque R$1 que ele pegar seu, é lucro pra ele. Ele não fez nada. O que foi que ele fez? Pra trocar por droga, seja lá por que danado for. E nem deve ser tão difícil identificar, porque na própria casa tinham 2 copos, né? Dois copos, é a verdade. Tinha 2 copos. Tinha 2 copos, então ele deve ter pego esse copo. Então é muito fácil de se encontrar. Porque tem coisa que o povo diz assim, bandido tem que ficar preso. Não, bandido bom é bandido morto. Pra mim, na minha opinião, bandido bom é bandido morto. É um momento muito difícil que não dá para entender. Uma revolta imensa. Matar uma pessoa que não fez mal a ninguém, não fez nada para ninguém. Eu escutei muito por aqui, dona Eliane, que sua irmã era uma pessoa muito divertida. Muito querida, muito divertida, participava de tudo aqui na cidade. Toda festa ela estava, todo mundo gostava dela. Aliás, a minha família inteira, todo mundo aqui se dá bem, a gente se dá bem com todo mundo. A gente nasceu e se criou nessa cidade. Todo mundo conhece a gente. E ela que era funcionária pública, trabalhava na prefeitura, aí é que conhece gente. Aí era que conhecia muita gente mesmo. Sem contar que ela ajudava muita gente. Inclusive o filho dela disse, ela juntou já aqui um monte de roupa, um monte de coisa para dar. Ela estava sempre ajudando. Gente que chegava na porta dela para pedir algum prato de comida, uma coisa, ela dava, ela ajudava. Ela pedia as outras pessoas para dar. Quer dizer, é inexplicável um negócio desse. A gente acredita, dona Eliane, que ela foi completamente pega de surpresa, porque ontem a gente esteve na casa da Ilka, né? Eu e o Anderson Bolinha, e a Ilka falou que ela estava contente no domingo, assim, então ela não tinha um comportamento de alguém que estava com medo de algo, de alguma ameaça, nada. Não, ela sempre estava alegre. Ela não tinha medo de nada. De nada, ela nunca teve medo de nada. Nem tinha inimizade? Não, nem tinha, nem como a gente. Ninguém da família da gente tem inimizade. Não é envolvido com droga, com roubo, com nada. Possivelmente recebeu alguém ali que pensou ela que ia ter uma noite, um paquera. Um paquera, um boy, como ela dizia. Só que ele já estava planejando fazer o mal a ela. Eu não acredito que foi de repente. Ele foi certo que ele poderia fazer o mal a ela. E a gente precisa de justiça. A gente quer que encontre esse infeliz, porque esse é um infeliz. Pode ficar assim, né? Sem saber quem foi. Não, é mais um crime que fica, porque não resolve nada. Pois é. E que ele pegue muitos anos de cadeia. E eu espero que no dia que encontrarem com ele, eu quero estar de frente com a cara, na cara dele. A cidade é uma cidade pequena, né, dona Hoje ela é grande, mas a gente viveu aqui onde só tinha 28 mil habitantes. Hoje, Morena é enorme. Mas ainda assim, se sabe, né? Hoje eu venho aqui, eu não conheço muita gente. Mas quando eu era adolescente, criança, eu conhecia do bairro da Combonge até Norme Reis. Alto da Maternidade, Alto da Liberdade, eu conhecia todo mundo. A gente aqui conhecia todo mundo. Festa em clube, era todo mundo conhecido.
Eu andava aqui de madrugada, ia para festa, voltava, nunca fui assaltada, nunca ninguém foi atrás de mim, não. Ô, dona Eliane, o André Stanislau, ele quer fazer uma pergunta, mas enquanto o André faz, eu queria que a gente fosse andando um pouquinho mais para a área mais clara. A gente vai andando aqui com a ajuda da luz da nossa câmera. O André vai fazer a pergunta, eu vou lhe repassar, pois não, André? Pois é, Fábio, eu também sou desse tempo. A gente tinha medo, era de levar baculejo da polícia, somente. Porque ladrão, criminoso, bandido, o número era muito pequeno. Né? Então não tinha necessidade para a gente ter esse medo. Mas, Fábio, a pergunta que eu faço é a seguinte: a família tem alguma informação de que alguma câmera pode ter filmado aí, pelo menos a entrada ou a saída desse criminoso da casa da irmã dela? Não. Não, até porque na rua é um bairro que não tem muita gente com posses, eu acho, né? E, assim, pelo menos meu irmão, Orlando, ele saiu procurando para ver se tinha alguma câmera, mas a gente não encontrou nada. Nada. O celular dela ficou ou foi levado? Foi levado o celular dela. Que eu acho que a polícia já devia ter rastreado. Porque eles têm como fazer isso. Quem não tem a gente. Eles levaram o celular dela, inclusive tinha um aplicativo dela do banco, o cartão do banco, que parece que ela recebia, eu não sei, não sei. E levaram os cartões de crédito dela e dinheiro que ela tinha na bolsa em casa. Porque ela era uma pessoa assim, como ela vivia só, ela era uma pessoa que ela guardava dinheiro, ela tinha as coisinhas, a economia dela, quando ela queria, porque ela gostava muito de sair, de passear, então ela tinha a economia dela para não estar dependendo de ninguém para nada. A senhora sabe dizer se ela guardava dinheiro em casa, dinheiro espécie? Guardar, assim, eu não guardava muito, né? Mas assim, ela sempre, eu acho que tinha algum dinheirinho em casa. O André tem outra pergunta. Eu vou colocar aqui para ela escutar, André. Pois não, pode fazer. Ô, querida, você falou aí, né, que ela tinha falado algo sobre um boy. Algum dia ela chegou a apresentar esse que ela chama de boy a alguém da família? Vocês conhecem o rosto dele, pelo menos? Não, porque assim, ela como ela era uma mulher livre, desimpedida, ela não tinha relacionamento certo com ninguém. Se ela gostasse de uma pessoa, ela passava um tempo, tal. Ela, como ela não era independente, ela não precisava de homem para nada. Então, todos que ela se relacionava, ela dizia que é meu boy. A gente só conheceu só alguns, mas assim, que ela levou na nossa casa. Mas quando era uma coisa que não era muito séria, então ela não levava pra gente conhecer e nem comentava com ninguém. Ela só dizia que tinha um boy. Então a gente não pode dizer quem é. Inclusive sobre isso, viu, André, ontem quando nós estávamos na casa de Silvia, vamos dar uma andadinha porque o cemitério vai ser fechado, viu, André? A gente vai conversando lá de fora. Mas ontem, quando a gente esteve na casa do primo, né, conversando com a Ilka, a esposa do primo, ela disse uma informação que a Euda, ela contou o seguinte, que tinha conhecido um mototaxista no domingo anterior. No domingo anterior à última vez que ela foi vista. Ela estava saindo de um pagode, pediu um mototáxi e acabou se envolvendo com esse mototaxista na casa dela. E aí, uma semana depois, quando ela esteve na casa da Ilka, ela contou: olha, eu conheci uma pessoa, tal, conheci um boy, ele está até ligando para mim, talvez a gente se veja hoje à noite. E aí, André, ela ia mostrar a foto. A Ilka, ela disse assim: eu vou te mostrar a foto dele. Só que aí a Ilka disse que numa conversa dentro da outra, porque elas conversavam muito, né, dona Eliane, elas eram muito amigas, ela... dela. Isso, ela disse assim que uma conversa dentro da outra, ela acabou esquecendo de mostrar a foto. E o pior é que ninguém nunca imagina, né, que aquela seria uma oportunidade. A gente, é claro, não está condenando nem julgando ninguém, mas dizendo que pode ser até uma pessoa que pode ter uma pista, essa pessoa pode conhecer alguém. O fato é que ela falou de alguém naquele momento. Ela falou de alguém, agora quem é a gente não sabe. Queria a gente saber. Ter uma pista, pelo menos. Pelo menos uma pista, que a gente não tem. A gente espera, sim, que a polícia faça a justiça e que pegue. Contamos com vocês, que a mídia não esqueça esse caso, que a gente precisa pegar esse bandido. Porque do jeito que ele fez com ela, ele vai fazer com qualquer outra. Porque quem faz uma vez, faz 200.
Quem nasceu para ser ruim, vai ser ruim a vida inteira, não tem conserto. E a família está disposta a cobrar, né, dona Eliane? A gente vai cobrar, a gente vai ficar atrás. Os filhos dela estão desolados. Só tinha ela, mais ninguém. Era avó, tem 3 netas. 3 netas. A mais velha tem 15 anos, a outra tem 12 e eu acho que a terceira deve ter na faixa também de 12 anos. Muito difícil, inclusive, para elas perderem a avó, né? Principalmente o filho homem, porque dependia dela. O André tem uma última pergunta, dona Eliane, escute, por favor. Pois não, André? Olha, vê só, eu não quero nem fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero dizer à senhora que aqui eu costumo dizer ao meu telespectador que está me assistindo agora, nesse momento, que mexeu com o povo, mexeu comigo, tá? Mexeu com a sua irmã, mexeu comigo também. E quero deixar aqui as portas do meu estúdio abertas, tanto para a senhora quanto para a sua família. No dia que vocês quiserem cobrar justiça, as portas estarão abertas, não só para a senhora, como para toda a sua família. Que fique bem claro isso. Mexeu com o povo, mexeu comigo, viu? E se não resolver, eu vou atrás, porque eu sou de correr atrás. E eu quero justiça, eu quero saber quem foi esse bandido. Porque isso é um infeliz. Um infeliz que tirou a vida de uma pessoa que não fez mal a ninguém. A ninguém ela fez mal. Só fazia o bem. Se ela tinha os defeitos dela, se ela bebia, não era da conta de ninguém, porque ela não bebia com dinheiro de ninguém e nem fazia nada de errado. Dentro da casa dela, não vivia na porta dos outros, não falava da vida de ninguém. Então, a gente precisa que se faça justiça, porque do jeito que ele fez com ela, ele pode fazer com 200. Porque quem nasceu para ser ruim, continua sendo ruim, não tem jeito, não tem polícia, não tem ninguém que resolva. Ter levado dinheiro, cartão de crédito, possivelmente alguém que estava de olho no dinheiro. Tava de olho nela, já tava planejando isso. Nada, nenhum crime é feito de uma hora para outra. Tudo é planejado. A filha vai atrás. De justiça. A gente vai atrás. Obrigada, viu, dona Eliane? Muita paz para vocês, viu, nesse momento difícil. Contem conosco, como disse o André, tá? Contem com a gente, vá lá. André já disse tudo. Contem com a gente, muita paz, viu? Fique com Deus. Fique com Deus. Um abraço à senhora e toda a família. Obrigada, viu? Manda um abraço para você, André. É isso, André. Mais uma história tão triste, né? Mais uma mulher assassinada. A história está aí, as pistas estão aí. A gente de fato espera que esse crime tenha pelo menos uma pessoa identificada e presa para ver se dá um consolo, porque a cena que a gente vê é essa aqui, André, né? É esse momento aqui de difícil, esse momento de dor, de pessoas sofrendo, né, pela morte de uma mulher que, de tanto que eu vi aqui desde ontem, aqui na cidade de Moreno, o que mais escutamos foi do quanto ela era uma pessoa divertida, uma pessoa engraçada, uma pessoa independente, uma pessoa que gostava de viver a vida, que estava tão feliz um pouco tempo antes, minutos antes, quando saiu da casa do primo, e depois as pessoas já receberam essa trágica notícia. André. Pois é, Fábio, eu vi o cidadão fechando ali a porta do cemitério, bem aí onde você está, e eu fiquei aqui imaginando o seguinte, olha lá, ó, o portão do cemitério foi fechado, terminou ali a história de uma mulher, de uma trabalhadora, de uma pessoa muito benquista na cidade de Moreno. E começa agora uma outra história, que é a história da cobrança pela identificação e prisão do assassino.